Olá, meu nome é Esther e hoje eu irei falar um pouco mais sobre os glicídios, os carboidratos, os açúcares, os hidratos de carbono. Mas calma, esses são só mais alguns nomes que os glicídios levam. Você provavelmente já consumiu hoje no seu café da manhã um carboidrato. Aliás, a glicose está presente no nosso dia a dia e não pode faltar de forma alguma no nosso cardápio. Porém, se consumido em excesso, pode levar a danos no nosso organismo, como o aumento da insulina, assim causando a diabetes. Os carboidratos estão na base da nossa pirâmide alimentar. Porém, o açúcar se encontra no topo da nossa pirâmide alimentar, assim não podendo ser consumido em quantidades abundantes. Existem ainda carboidratos polissacarídeos que não podem ser consumidos pelo nosso organismo. É no caso da celulose, que por nós é conhecida como as fibras. Porém, na natureza existem ainda muitos animais que utilizam esse polissacarídeo como a fonte principal de alimento. É no caso dos ruminantes. Os ruminantes possuem bactérias em seu intestino que fazem a digestão da celulose. Os glicídios são tão importantes para nós seres humanos que, quando nós ficamos muito tempo sem comer, o nosso organismo possui reservas de glicose, o glicogênio. Porém, com a reserva do glicogênio, nós conseguimos ficar sem comer por apenas um dia. Quem utiliza melhor essa função de reserva são as plantas. Glicídios são moléculas formadas por átomos de oxigênio, hidrogênio e eventualmente outros elementos como nitrogênio. Tem sua origem predominantemente vegetal e, além de conter função energética, também pode exercer papel estrutural. Bom, eu vou falar sobre a classificação dos glicídios ou carboidratos. Eles podem ser classificados entre monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples, que formam uma cadeia de carbono, enquanto os disacarídeos são a junção de dois monossacarídeos, ou seja, duas cadeias de carbono, e os polissacarídeos são a junção de três monossacarídeos ou mais, ou seja, três ou mais cadeias de carbono. Para que haja formação de um monossacarídeo, é necessário que haja ou a triose, que seriam 3 carbonos, ou a tetrose, que seriam 4, ou a pentose, que seriam 5, a hexose, que seriam 6, ou a heptose, que seriam 7. Alguns exemplos de monossacarídeos são gliceraldeído e a dihidroxicetona, que são formados por triose, enquanto a frutose, galactose, a glicose e a psicose são formados por hexose. Agora, alguns exemplos de disacarídeos são a junção do monossacarídeo de glicose com a glicose, que forma a maltose, que é o açúcar do malte, a junção de glicose com galactose, que resulta na lactose, que é o açúcar do leite, e a junção de glicose com frutose, que resulta na sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Função glicídios. Suprimento contínuo de energia para os trilhões de células realizarem suas atividades orgânicas, facilitar o desdobramento completo do lipídio nos processos de liberação de energia, fornecer combustível para o funcionamento completo e apropriado do sistema nervoso central. Os glicídios são importantes fontes energéticas, chamadas geralmente de açúcares, que mantêm a funcionalidade energética do corpo. Além disso, os glicídios são essenciais na formação das estruturas dos organismos, fazendo parte da estrutura do DNA, sendo a pentose, que junto com o fosfato e uma base nitrogenada, formam os nucleotídeos. Também são usados para a produção de celulose, açúcar comum e mel. Em nosso experimento, iremos verificar se esses alimentos contêm ou não amido. Aqui temos arroz, maçã, pão, carne, batata, farinha de trigo e o iodo. O amido é um dos tipos de glicídios que, quando metabolizados por nosso organismo,
produz a glicose, então ele é muito prejudicial às pessoas diabéticas. Então, esse experimento ajuda as pessoas diabéticas a saberem se elas podem ou não comer um determinado alimento. Então, vamos pingar algumas gotas de iodo nesses alimentos e vamos ver como eles irão reagir. Depois de alguns minutos, nós podemos observar que o arroz, a farinha de trigo, a batata e o pão ficam pretas, enquanto a maçã e a carne ficam alaranjadas. Os alimentos que ficam pretos contêm amido, enquanto os alimentos que ficam alaranjados não contêm. Isso ocorre pois há uma reação química entre o amido e o iodo. Então é isso, esse foi o nosso experimento.